Oi, gente. Hoje o meu desabafo é sobre a insônia. Quem mais aí tá sofrendo com a insônia? De um modo geral, a sociedade toda tem vivenciado noites, de insônia, de não dormir bem, de não descansar. Mas, como eu já falei no primeiro vídeo, eu descobri, o autismo porque a minha neta foi diagnosticada. É através dela que fomos pesquisando a família e chegou até mim. E uma das coisas que ela apresentou, e eu fui até uma consulta com a mãe dela, e ela, fui auxiliando a mãe e acabei tirando algumas dúvidas até sobre mim. A minha neta também tem muita dificuldade de sono, não dorme bem, quando dorme bem, tem sono agitado, terror noturno, essas coisas. E aí eu perguntei para a médica, enquanto estava a consulta, eu lembrei que a minha avó não dormia bem, que eu não durmo bem desde criança, sempre tive muito terror noturno na infância, e essa insônia, essa dificuldade de dormir bem, ela é antiga, Hoje eu tô com 44 anos e eu digo que eu tenho 44 anos que eu não durmo bem, porque desde que eu me entendo por criança e mesmo lembrando de situações que minha mãe compartilhava, eu não durmo bem. Eu tenho terror noturno, eu não descanso. E de uns tempos para cá eu tenho tomado medicação. Com isso eu estava conseguindo dormir melhor. E nesses últimos quase 30 dias que eu tô sem a medicação, porque não aceitaram a minha receita nessa cidade que eu mudei. A receita era de outra cidade, eles não aceitaram, então eu tô aguardando a consulta ainda com o psiquiatra. Estou sem medicação e automaticamente tendo noites assim péssimas. E aí, voltando ao assunto da neta, da médica, eu perguntei para ela se essa questão de insônia era genético. Ela não quis afirmar ser genético, mas ela falou que poderia ter a ver sim. Uma vez que eu, quando criança, lembro de ir para a casa da minha avó morava na zona rural, trabalhava na roça durante o dia e mesmo assim minha avó não dormia à noite, não dormia. E eu era criança, eu também tinha muita dificuldade de sono, amava ir para a casa da minha avó justamente porque ela não me fazia deitar, porque ela também não deitava. Então a gente ficava até madrugada na cozinha, fazendo bolo para outro dia, mexendo numa coisa em outra, porque ela não dormia. Muitas vezes ela trabalhava na roça durante o dia e costurava durante a noite, porque ela não tinha sono. E tinha muitos filhos, E trabalhava pesado, e não dormia. E hoje eu me vejo nessa mesma situação. Eu estou trabalhando 8 horas e 35 minutos de pontos batidos, fora o período que eu passo em ônibus, em trajeto ida e volta, dá aí mais umas 3 horas, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E eu chego em casa como se tivesse amanhecido o dia. Eu não consigo dormir. Aí eu vou dormir lá pelas 2 da manhã. E aí, como os dias têm passado e a falta do remédio tem intensificado, essa noite foi assim a pior das noites, porque o corpo dá uma desligada na cama, mas o cérebro não para. Então é como se eu tivesse acordada. Eu sinto que o meu corpo está inerte, está desligado, mas o meu cérebro está acordado. Ele não descansa, ele não desliga. E aí eu fui dormir, já era 2 da manhã e 5h30 eu já tinha despertado até o corpo. E isso é horrível, horrível, é muito ruim, porque durante o dia é muita dor no corpo, é muito cansaço mental, principalmente. O físico sente, eu sinto muito dor nas costas, igual eu falei, o corpo dói, mas o cansaço mental, ele é um excesso. Eu já tô assim, com sinais de abatimento. Esse aqui tá com filtrozinho. Então eu compartilho essas questões aqui para que outras pessoas se identifiquem, porque eu também gosto de assistir vídeos sobre esses temas de outras pessoas e não me sentir tão sozinha, não sentir que é só eu, parece que é só eu, não é, E pensando, eu acordei pensando muito nessa situação novamente. Ao longo da minha vida, desde a infância, adolescência, vida adulta,
Durante muitos anos eu não dediquei, então eu sempre tive muito problema de sono. Eu sempre troquei o dia pela noite, porque aí de dia, quando eu não trabalhava fora, que eu cuidava mais das meninas, na hora que elas iam para a escola eu ia dormir, né? Porque eu sabia que eu não ia dormir à noite. Só que agora eu tô trabalhando, então não tenho como dormir de dia. Então não durmo de dia e não durmo bem de noite. E assim vai seguindo a vida, aguardando o dia da consulta para pegar a receita e ver se eu consigo relaxar e dormir novamente. Mas diz aí nos comentários, como é para você as noites de sono? Desde quando você se lembra que você não dorme bem, né? Você tem esses casos na família também, né? Porque eu vim lá da minha avó, agora minha neta. Então, não é algo de que se orgulhar, mas algo a se compartilhar, né? E trocar ideias com pessoas que sofrem a mesma situação, né? E muitas vezes o que elas fazem para melhorar, o que elas têm feito. Eu muitas vezes uso os óleos essenciais, igual agora de manhã tentei fazer uma caminhada, mas assim, não tem muito efeito às vezes. Às vezes sim, às vezes não. É uma luta diária. Diz aí.